Jesus só se levantou, disse: vento te aquieta, mar te acalma, e logo se fez grande bonança. Assim é a paz na vida dos crentes. Eles podem estar sendo perseguidos, eles podem estar passando por tribulações, mas eles são como Jesus naquele barquinho, tranquilos, calmos, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. Meus queridos irmãos, mais uma vez eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos que amam a palavra de Deus, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. E o versículo 4, e depois analisaremos o versículo 5. Apocalipse, o capítulo 1, versículo 4. Eu peço a você que dedique total atenção, tá bom? Não converse, não se distraia, não se desconcentre, mas dedique atenção, porque agora, durante os louvores, você mandou para Deus. Na hora da palavra, Deus vai mandar para você. Tá certo? Se fosse um prefeito, um presidente, uma pessoa importante, o silêncio tomaria de conta, não é? As pessoas ouviriam muito bem, em seguida aplaudiriam. Pois aqui está maior quem é o prefeito do que o prefeito. Aqui está quem é maior do que o presidente. Aqui está o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está aqui neste lugar para falar com você. Então abra seus ouvidos e ouça o que Deus tem a falar. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Em primeiro lugar, o autor, o escritor deste livro, o autor é Deus. O escritor se identifica como sendo João. Os destinatários deste livro são as 7 igrejas que estão na Ásia Menor. João, saudando esses irmãos, ele deseja para eles a graça e a paz. Nós já falamos em outras mensagens que a graça e a paz são duas dádivas essenciais para os cristãos. Duas dádivas de Deus essenciais para os cristãos. Ela é proveniente das 3 pessoas da Santíssima Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles 3 nos concedem a sua graça, o seu favor por nós, e também a sua paz. Essa paz o mundo não tem, nem pode ter, mas Deus concede paz para a sua igreja, mesmo em períodos de adversidades, mesmo diante de aflições, mesmo diante de tribulações, mas Deus nos concede paz. Para ilustrar paz, eu me lembro de Jesus naquele dia no barquinho. O barquinho balançando, a grande tempestade, as ondas, os discípulos com medo, nós vamos morrer afogado, e Jesus dormindo tranquilo. Jesus dormindo tranquilo. E os discípulos: Jesus, tem misericórdia de nós, nós vamos morrer, acorda, mestre, acorda, mestre. Jesus só se levantou, disse: vento te aquieta, mar te acalma, e logo se fez grande bonança. Assim é a paz na vida dos crentes. Eles podem estar sendo perseguidos, eles podem estar passando por tribulações, mas eles são como Jesus naquele barquinho, tranquilos, calmos, entendendo que Deus está no controle
Esta é a paz. Esta paz, ela é proveniente, como eu falei, das três pessoas da Santíssima Trindade. Primeiramente, aqui no texto fala da parte daquele que é, que era e que há de vir. O Pai aqui é identificado como aquele que é, que era e que há de vir. Essa designação aqui quer dizer que Deus, Ele está sempre presente em todos os acontecimentos e ativamente envolvido na história do seu povo. Ela envolve os três tempos: presente, passado e futuro. No tempo presente, Deus aqui é apresentado como aquele que é. Ele é o eu sou. É isto que ele quer dizer. Eu sou o que sou. Ele é o eu sou, o Deus eterno, aquele que sempre é, o autoexistente e autossuficiente. Ele não precisa de nada, Ele é dono de tudo. Foi por esse nome de eu sou que Ele se apresentou a Moisés. Deus mostrou que Ele é quando interviu na história dos israelitas, libertando-os do Egito com mão forte, demonstrando o seu grande poder. É confortante, melhor dizendo, para os crentes, é confortante para nós, irmãos, sabermos que o Deus que ajudou o povo de Israel, enviando as 10 pragas para o Egito, o Deus que abriu o mar e que enviou o maná no deserto, é o mesmo Deus a quem nós servimos. Ele está conosco, nos concede da sua graça e é poderoso para nos guardar de todo o mal no presente e suprir todas as nossas necessidades. No livro de Hebreus, o capítulo 13 e o versículo 6 está escrito: pelo fato de Deus nos conceder graça, Deus ser o eu sou, aquele que é. Olha o que o texto diz: e assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Não tema o que o homem possa te fazer. Não tema aqueles que se levantam contra o povo de Deus. O eu sou é o teu ajudador. Aleluia. No presente, Ele é aquele que é. Volte para Apocalipse, o capítulo 1 e o versículo 4. Nós temos agora o tempo passado. No passado, Ele é aquele. Não entendi. Aquele. No presente, Ele é aquele que é. No passado, Ele é aquele que era. Deus, o que Ele quer dizer aqui é que Ele existe. Ele é o eu sou na eternidade. Deus existe antes do tempo. Antes do tempo existir, Ele pode dizer: eu sou. Foi Ele quem trouxe o tempo à existência. Portanto, Ele é autossuficiente e poderoso. Irmãos, se não existia nada, só existia Deus, então Ele nunca precisou de nada para existir. Ele é autossuficiente. Tudo o que Ele precisa já está nele. Já está nele. Ele falou e tudo se fez.
aquele que há de vir. Aleluia! Isso significa, meus irmãos, que Ele continuará sendo o mesmo Deus. Ele continuará sendo o mesmo. Aquele que era no passado, é no presente, continuará sendo no futuro. E Ele há de vir, isto é, Ele vai manifestar, mostrar quem Ele é, intervindo na história. Ele vai concretizar os seus planos eternos. Irmãos, quando nós vemos o rumo que o mundo está tomando, a injustiça imperando neste mundo, os criminosos e assassinos tendo as suas sentenças reduzidas e sendo considerados as vítimas da sociedade, o assassinato de crianças no ventre sendo considerado um direito da mulher, a prostituição e a sodomia sendo incentivado, o aumento das drogas, a nudez explícita, a erotização das crianças, a corrupção, o crime e a violência, o desprezo por Deus e pela igreja e a perseguição aos cristãos. Quando nós olhamos isso, aos nossos olhos, parece que os planos de Deus foram por água abaixo. Parece que o reino de Deus não virá. Parece que o mal e o pecado estão vencendo. Abra em Apocalipse, irmão Cícero, capítulo 11, o versículo 15. Mas é só uma impressão da humanidade, irmãos. A gente olha assim e diz: meu Deus, olha só como o mundo está. O mundo está por água abaixo. Será que os planos de Deus não vai conseguir? Parece que Deus não está conseguindo fazer os seus projetos. Cadê os planos de Deus dele trazer um reino eterno de justiça e paz para este mundo? Parece que está indo por água abaixo. Parece que Deus está fracassando. É só impressão sua. Um dia vai se cumprir o que está escrito em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Um anjo vai tocar a sétima trombeta e se ouvirá no céu grandes vozes que dirão: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. Os planos de Deus não serão frustrados. Veja o versículo 16. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, eles se prostrarão sobre o seu rosto e adorarão a Deus. E o versículo 17 diz, dizendo, olha como eles adorarão a Deus. Olha aqui, irmãos, a conexão. Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, ó, que és, que eras e que há de vir, porque tomastes o teu grande poder e reinaste os homens na terra, achando que tem algum poder, que podem comprar, que podem vender, que podem matar, que podem deixar viver, achando que o poder está nas mãos dele. Mas Deus vai tomar o seu grande poder e vai reinar sobre esta terra. A palavra de Deus garante que aquele que é e que era também há de vir e assumirá o controle deste mundo. Ele punirá os ímpios e levará os justos para o seu reino eterno. Mateus, o capítulo 13, o versículo 41 a 43. Olha o que vai acontecer, irmãos. Aleluia. Mandará o Filho do Homem os seus anjos. Naquele dia, Cristo virá, todo olho o verá, e aqui Ele vai assumir o poder
vai mostrar que é Ele quem manda. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherão, os anjos colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem a iniquidade. Versículo 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Próximo versículo. Olha aqui os justos. Será que o plano de Deus está por água abaixo? Será que Deus está perdendo? Não está perdendo. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era, Ele há de vir e vai assumir o controle. Volte para Apocalipse capítulo 1 e o versículo 4. Aleluia. Deus. Aqui no versículo 4, a graça e a paz, ela vem primeiro do Pai, aquele que é, que era e que há de vir. Depois ela vem também da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, na ordem aqui mencionada, como sendo fonte da graça e da paz para os crentes, é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos concede graça e paz. Aqui, irmãos, em Apocalipse, ele é chamado de 7 espíritos. Essa é uma descrição bastante incomum, não é? O Espírito Santo sendo chamado na Bíblia de os 7 espíritos. Esta descrição provavelmente foi tirada de Isaías, o capítulo 11 e o versículo 2. O número 7 aqui, para 7 espíritos, pode colocar lá, viu? Em Isaías 11, 2. O número 7 aqui, 7 espíritos, enfatiza a completude do Espírito. 7 está falando de sua totalidade, completude. O número 7 na Bíblia indica isso, completude. Deus fez o mundo 7 dias. Aleluia. Olha interessante aqui. A descrição que Isaías dá para os 7 espíritos identifica o que o Espírito Santo é e o que ele faz. Olha aqui, 7 coisas, ó. Primeiro, Espírito do Senhor. Segundo, Espírito de sabedoria. Terceiro, Espírito de inteligência. Quarto, Espírito de conselho. Quinto, Espírito de fortaleza. Sexto, Espírito de conhecimento. E sétimo, Espírito de temor do Senhor. É por isso que é mencionado como sendo os 7 espíritos. Essa expressão aqui indica o que, identifica o que o Espírito Santo é e o que ele faz. Vamos entender? Glória a Deus. Primeiro, ele aqui é identificado como o Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito de Deus, o Espírito de Jeová. É o que o Espírito Santo é. Essa é sua identificação. O Espírito do Senhor. E o que ele faz? Ele nos torna pertencentes também ao Senhor. Glória a Deus. Ele é o Espírito do Senhor. E o que ele faz? Ele te torna propriedade do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Romanos, o capítulo 8 e o versículo 9. Vamos ver o que está escrito. Vós, porém, não estáis na carne, mas vocês estão aonde? No Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aí diz, ó, ele está dizendo aqui que o Espírito de Deus tem que habitar na gente. Ele diz, mas se alguém não tem o Espírito de Deus, aqui também é chamado de Espírito de Cristo,
Olha, irmãos, que interessante. Eu passei, ontem eu fui dormir, acho que 1h30, né? Só procurando entender o que isso significa. Essas 7 descrições do Espírito. O que isso significa? E eu me alimentei bastante disso. Primeiramente, o Espírito Santo ele é identificado como Espírito. Em segundo lugar, ele é o Espírito de sabedoria. Olha a identificação dele. O Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria. O que ele faz? O que é que o Espírito de sabedoria faz? O Espírito Santo faz? Ele nos concede a sabedoria de Deus. Sabedoria aqui, irmãos, é o conhecimento geral sobre a verdade de Deus e os seus propósitos. Essa é a sabedoria, o conhecimento sobre as verdades de Deus e o propósito dele para nossas vidas. 1 João capítulo 2 e o versículo 20. 1 João capítulo 2 e o versículo 20. Olha o que diz sobre o Espírito Santo. E vocês tendes a unção do Santo e sabeis de tudo. Olha aí, o que o Espírito de sabedoria faz? Ele nos dá o conhecimento sobre a verdade de Deus e dos seus propósitos. Aqui João estava enfrentando as seitas que estavam surgindo. O gnosticismo dizia assim: nós temos o cristianismo verdadeiro, está aqui conosco. E na nossa religião, nós temos o conhecimento verdadeiro. E você só pode obter esse conhecimento. Ele é um mistério, esse conhecimento. Você só pode obter esse conhecimento se você entrar para a nossa religião. Você só pode conhecer a profundidade das coisas quando você entrar. E aí você vai conhecer esses mistérios do gnosticismo. Era isso que eles diziam. Nós temos o conhecimento. Aí João vai para os irmãos e diz: não, irmãos, de forma alguma. É o que as seitas atuais fazem. Você já percebeu? A Bíblia foi feita pela igreja, para a igreja, e só pode ser entendida pela igreja, dizem os romanos. As testemunhas de Jeová chegam e dizem: não, você não consegue compreender a Bíblia se você não for um testemunha de Jeová, porque Deus revelou essas coisas, não foram para os sábios entendidos, mas para os pequeninos que somos nós, não são vocês. É isso que eles dizem. Você é igual ao gnosticismo. Você tem que entrar na nossa, para você compreender os mistérios. Você só pode entender se fizer parte do nosso grupo. Aí João, o apóstolo João, aquele que conheceu Jesus, ele disse: não, de forma alguma. Vocês têm o Espírito Santo em vocês. O Espírito de sabedoria está em vocês. E ele dá a vocês a sabedoria de Deus. E vocês já sabem de tudo o que vocês precisam para serem salvos. Não escute essas falsas religiões. Não escute. Leia a palavra e conheça o Deus da palavra, porque Ele dá o Espírito Santo e lhe dá entendimento para compreender seus mistérios. Ele é o Espírito de sabedoria. Isso é uma maravilha, irmãos. Quando eu vejo um crente dizendo: eu não consigo entender a Bíblia, meu Deus, como dá vontade de arrancar os fios de cabelo. Eu fico agoniado com isso. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia pode ser compreendida, mas sabe qual é o problema? Imediatismo. As pessoas são muito apressadas. Elas não querem cavar, elas não querem ser pacientes, elas não querem fazer conforme a Bíblia diz. A Bíblia não diz que é para você somente ler, é para estudar, é para meditar. Ele diz: bem-aventurado
versículo 2. Primeiro, o Espírito de Deus, ele é conhecido como o Espírito de Deus, o Espírito de Jeová. Segundo, ele é o Espírito de sabedoria. E terceiro, ele é o Espírito de inteligência. É bem parecidozinho sabedoria e inteligência, mas é o seguinte: a sabedoria é como se fosse uma fonte. Aqui está todo o conhecimento, tudo está aqui. E inteligência é a capacidade de você pegar uma porção de sabedoria e aplicar em uma situação específica, pontual, específica e isolada. Tá? Será que eu devo me vestir assim? A sabedoria de Deus. Aí você pega só uma porçãozinha dali, a Bíblia diz isso, você vai e aplica e muda a sua vida. É isso. Alguém diz: ei, vamos para a balada, ei, vamos fazer isso, vamos provar aqui um pouquinho da droga, prostituição. Aí ele pega uma porçãozinha da palavra de Deus, uma porçãozinha do conhecimento. Ele tem inteligência. O Espírito Santo te dá a capacidade de discernir e dizer: não, não é dessa forma, a palavra de Deus não permite, não é a vontade de Deus que eu faça isso. É isso. O Espírito de entendimento, ele nos dá entendimento, a capacidade de agir e tomar decisões certas, baseadas na verdade de Deus e no conhecimento de sua vontade. Quando na igreja começou a haver, na igreja primitiva, começou a haver problemas, que aqueles judeus, os fariseus, queriam que os gentios se circuncidassem. Aí o Espírito Santo deu sabedoria a Tiago. Deu sabedoria, melhor dizendo, deu inteligência a Tiago, né? Ele pegou da sabedoria geral de Deus e aplicou para aquele momento. E ele disse: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não colocar mais encargo em vocês. Vocês não devem se circuncidar. Deus tinha um propósito de salvar os gentios, portanto não devem se circuncidar. Então, nessa situação específica, Deus deu inteligência para lidar com esses problemas. É isso que Deus faz. Ele dá entendimento. Ele nos dá entendimento. Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo fazer aquilo? Pede para que o Espírito de inteligência te conceda essa inteligência, e você vai saber o que fazer e como agir. Amém? Em quarto lugar, ele é o Espírito de conselho. O Espírito de conselho. O que o Espírito de conselho faz? Ele nos aconselha. Ele nos dá planos e estratégias. Não são planos e estratégias humanos, não. São planos e estratégias vindo do próprio Deus, do próprio Espírito Santo. Esses planos e estratégias são dados por Ele para nós atingirmos os objetivos de Deus. Vamos ver um exemplo? Mateus, capítulo 10, versículo 18 ao 20. Olha o Espírito de conselho que Ele faz. Mateus, capítulo 10, 18 ao 20. Olha, um momento difícil. Diz assim: Jesus disse para os discípulos: vocês serão até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Vocês vão ser levados na presença dos governadores, dos reis. Próximo versículo. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar. Eita, meu Deus, eu vou ficar na presença do governador, estou sendo levado prisioneiro. O que é que eu vou falar? Como é que eu vou me defender? O que é que eu vou dizer? Vamos ensaiar alguma coisa? Aí Jesus diz: quando? Não se preocupe com o que vocês vão falar, porque naquela mesma hora o Espírito de conselho, naquela mesma
ferramentas a serem usadas. Volte para Isaías capítulo 11, versículo 2. Depois, ele é apresentado aqui. Olha o Espírito de graça, irmãos. Ele é apresentado aqui também como o Espírito de fortaleza. Quer dizer, de poder. Ele é o Espírito de poder, o Espírito de fortaleza. O que ele faz? Ora, ele fortalece, ele concede poder, a capacidade sobrenatural para realizar os seus planos. O Espírito de conselho, ele nos dá projetos, estratégias, é ele quem dá. Mas além do Espírito Santo nos dar estratégias, ele também nos dá o poder para realizar essas coisas. Isso é maravilhoso. Aleluia. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, o Espírito de fortaleza. Olha o que está escrito. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Paulo vai dizer a Timóteo: ó, Timóteo, porque Deus não nos deu o espírito de temor, medo, vergonha, covardia. Deus não nos deu esse espírito, mas foi o espírito de quê? De fortaleza, o espírito de poder, o espírito que nos dá capacidade de fazer os seus planos, Timóteo, aquilo pelo qual Deus te chamou. Não tenha medo, não tenha vergonha, porque o espírito que está em você te dá poder, te dá capacidade para realizar a vontade de Deus. Lucas, o capítulo 24 e o versículo 49. Lucas, capítulo 24 e o versículo 49. Olha aqui, esse Espírito, ele sendo prometido também para a gente. Jesus disse aos discípulos: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai em Jerusalém, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de quê? De poder, poder para testemunhar o Evangelho. Vê quando o cristão começa a falar em línguas, é o Espírito de poder que está concedendo-lhe poder. O Espírito de fortaleza faz que um crente covarde, medroso, vergonhoso, seja revestido desse poder e tem agora ousadia para pregar o Evangelho nos quatro cantos da cidade. O que nós estamos vendo muito hoje em dia, irmãos, são cristãos covardes cristãos vivendo uma vida covarde. Tem vergonha de se mostrarem como crentes, tem vergonha das pessoas descobrirem que eles são crentes. Eles entram numa turminha dos ímpios e querem se enturmar fazendo a mesma coisa que eles fazem, falando palavrão, porque não tem coragem de se sentar com o ímpio com a Bíblia, porque o ímpio também não quer. Os amiguinhos dele, os coleguinhas, não querem. Aí o que é que ele faz? Guarda a Bíblia, não fala nada de crente, não fala nada sobre Jesus. Vamos ficar com os amiguinhos conversando, e aí, cara, e aí, meu, e aquela coisa, e vai, palavrão vem, e assim ele será aceito. Vai ser aceito pelos amigos, pelos seus amiguinhos aí, mas não vai ser aceito por Deus. Aqueles que se envergonham de Cristo, ele também se envergonhará diante de Deus e diante dos seus anjos. Mas Deus te concede o Espírito de poder. Vai na rua, vai na vizinhança, vai na escola, vai no trabalho, prega o Evangelho e o Espírito Santo vai te capacitar. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Receba o poder de Deus na sua vida. Deixa o Espírito te revestir de poder. Isaías capítulo 11, no versículo 2. A sexta característica aqui do Espírito Santo é que ele também é o Espírito de conhecimento. O que é que o Espírito de conhecimento
Ele nos faz conhecer a Deus. Presta atenção. E a sabedoria? Também não faz a gente conhecer a Deus? Faz. Mas é diferente os dois. Como? A sabedoria ali é teórica, mental. O conhecimento aqui, esse conhecimento aqui, é conhecimento experimental. Experimental. Tem muita gente que conhece Deus na teoria. Ele sabe citar todas as doutrinas bíblicas. Ele sabe dizer o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é, o que pode, o que não pode. Ele entende tudo, tudo, tudo. Mas ele nunca teve experiência de verdade íntima com Deus. E por isso não tem vida transformada. Esse conhecimento, o espírito de conhecimento, ele nos faz conhecer a Deus. Esse conhecimento não é um conhecimento intelectual, é muito mais do que isso. É experimental. O próprio Espírito Santo, irmãos, ele nos faz ter a experiência de um relacionamento íntimo com Deus. O Espírito Santo faz você ter essa experiência prática. Como? Romanos, capítulo 8 e o versículo 16. Romanos, o capítulo 8 e o versículo 16. Olha, o Espírito aqui, o Espírito do conhecimento. O que ele faz? Conhecimento experimental. Na experiência, o mesmo Espírito, de forma experiência, o que ele faz? Ele testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. O Espírito comunica-se com a tua alma, te faz ter aquela sensação, aquela certeza, dizendo assim: você é filho de Deus. Na experiência, você sente no íntimo da sua alma que você é amado por Deus, que você é nova criatura, que Deus tem negócio com você. É isso que esse Espírito faz. Ele te faz conhecer Deus na intimidade. Esse conhecimento que se dá através de um relacionamento com Deus, ele nos leva a imitar o seu caráter e praticar a justiça. Olha quem não tem o conhecimento. Olha quem não tem o conhecimento de Deus. Quem tem conhecimento teórico, mas não tem o conhecimento prático, em experiência. 1 Samuel, capítulo 2, o versículo 12. 1 Samuel, capítulo 2 e o versículo 12. Olha o que o texto diz. Os filhos de Eli. Os filhos de Eli eram o que, irmãos? Sacerdotes. Eram homens que conheciam a Bíblia, teologia, entendia tudo. Entendia a lei de Moisés, entendia tudo de Bíblia. Esses homens. Mas olha só o que o texto diz. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, imprestáveis, inúteis. Tá? Eram os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Eles não conheciam, eles conheciam a Deus mentalmente, teoricamente, teologicamente, mas na prática nunca conheceram Deus, nunca se relacionaram com Ele, nunca se sentiram diante da presença de Deus. Não tem aquele ateu prático. O ateu prático é aquele que vive como se Deus não estivesse vendo o que ele está fazendo. É aquele que vive como se Deus não fosse punir o que ele está fazendo. É porque não há um conhecimento prático de Deus, não tem experiência com Deus, não há intimidade com Deus. Crente que tem intimidade com Deus pode estar no momento da raiva, se ele falou um palavrão, ele já sente vergonha, sente tristeza, ele não quer fazer isso, não se agrada de fazer isso, ele fica agoniado, porque ele conhece Deus, ele tem intimidade com Deus, e ele sabe que essas coisas não agradam a Deus. Mas os filhos de Eli eram filhos de Belial, conheciam teoricamente a Deus, mas na prática nunca sentiram Deus na sua vida, não conheciam o Senhor. Vá lá, primeira epístola de João, e agora é uma lição para nós. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 3 e 4. Você conhece a Deus?
verdade, de forma prática, experimental. Como? Se guardarmos os seus mandamentos. Não é possível você conhecer a Deus e viver nesse relacionamento com Deus. Eu sou cristão, eu sou crente, eu tenho intimidade com Deus, eu tenho um negócio com Deus, Deus tem negócio comigo, e a vida é pecaminosa, é imunda, é suja. Não, você não tem, não. Você não conhece a Deus. João disse: é assim que a gente sabe quem tem intimidade com Deus. É assim que a gente sabe quem tem experiência com Deus. Como? Se guardarmos os seus mandamentos. Próximo versículo, João diz: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Você nunca se relacionou com Deus. Se não há mudança na sua vida, se não há transformação, se o pecado não te gera desconforto, o Espírito que habita em você, ele se entristece. Se não está lhe entristecendo, é porque não está habitando em você faz tempo. Faz tempo. Ele não aceita a imundícia dentro de você. Ele não aceita. Todo pecado tem que lhe entristecer, assim como entristece a Deus. Volte mais uma vez para Isaías 11:2 e vamos ver os 7, né? 7 espíritos. A sétupla descrição. Ele é o espírito de temor do Senhor. Olha só, irmãos, que interessante. O que é que o espírito de temor faz? O espírito de temor do Senhor, o que ele faz? Ele nos torna tementes a Deus. Esse temor aqui, irmãos, é aquele medo, juízo, como se Deus fosse um velhinho carrancudo e qualquer pecado vai mandar você para o inferno. Não, não é esse tipo de temor aqui, esse medo. Quem tem esse temor é o ímpio, não o crente. Não é. O Espírito Santo nos leva a admirar a Deus através do relacionamento, tudo. Você sente o amor de Deus, você é filho de Deus. O Espírito nos leva, o Espírito Santo leva um crente a admirar a Deus, reconhecendo que Deus é puro, que Deus é santo, e também produz em nós o desejo de agradar a Deus, nos afastando do pecado e vivendo uma vida santa na presença dele. É isso que o Espírito faz, ele trabalha em nós, para você dizer assim: nossa, que lindo Deus é, não é? Mas ele é santo, ele é puro. Eu quero agradar a ele, porque eu sei que se eu pecar, isso vai entristecê-lo. Eu quero agradar a ele. Quando eu peco, eu sinto que parece que aquela amizade entre mim e Deus foi rompida. Eu não quero ver isso. Eu quero continuar tendo esse sentimento tão grande sobre Deus, esse sentir amado por Deus, sentir comunhão com Deus. Eu quero continuar isso. Então, o temor, o espírito do temor, o que é que ele faz? Ele gera temor em nós. O temor gerado pelo Espírito Santo em nós, ele nos faz honrar a Deus e obedecê-lo. Honrar a Deus e obedecê-lo. Honrar e obedecê-lo para que ele se agrade de você. Êxodo capítulo 20, versículo 20. Veja aqui os dois tipos de temor. Um temor que é medo e o outro temor que é preocupação de não desagradar alguém que é importante para você. Olha só, Êxodo capítulo 20 e o versículo 20. E disse Moisés ao povo. Aqui foi quando Deus apareceu lá no monte, o monte fumegou, a terra tremeu, o povo ficou com medo daquilo ali, ficaram com muito medo, e disse Moisés ao povo: não tem mais, porque o povo ficou com medo mesmo, senão nós vamos morrer, vamos morrer. Moisés disse: não tenha medo, esse medo aí, esse temor não deve estar em vocês, porque Deus não quer fazer isso com vocês não. Ele não quer matar vocês não, não é isso não. Deus quer relacionar-se com vocês. Aí Moisés disse: não tenham medo, que Deus veio para provar vocês, e para que o seu temor, agora é o temor de Deus, o zelo, o desejo de não desagradar a Deus, para que o seu temor esteja diante de vós constantemente. Tem quando o irmão peca que você diz: não, você não tem temor de Deus não, é esse temor aí. Você não quer agradar a Deus não, irmão? Você está entristecendo a
acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Está vendo? Aqueles que obedecem têm o Espírito. Sabe por quê? Quando você se converteu, decidiu obedecer a Deus, você depende do Espírito, porque por você mesmo, você nunca vai conseguir obedecer. Aí o Espírito Santo, ele quer te controlar. Isso aí é chamado de fruto do Espírito. Então, Deus deu o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Para quê? Para que lhe obedeça muito mais. Para que você seja mais santo. Para que você seja mais crente. Esse é o Espírito do temor que opera em você. Viu? Esse Espírito, isso é tudo o Espírito, ele trabalha em você, com todas essas características. Não é maravilhoso, irmãos? Ele te dá sabedoria, ele te torna pertencente a Deus, te dá sabedoria, te dá entendimento, te dá conselho, ele te dá fortaleza, poder. Tudo que você precisa está aqui, irmão. Está aqui. Isso aqui não se adquire em faculdade. Isso aqui, essa fortaleza, não se adquire em academia. Não é se bombando, pegando maromba, pegando peso, não. Ninguém expulsa demônio na pancada, não. Se expulsa no poder que há no nome de Jesus. Essa autoridade é concedida a nós pelo Espírito de fortaleza. Eu conheci uma irmã que pegou briga com a outra uma vez. Aí queria botar demônio na outra e tirar, né? Aí ela disse: esse demônio sai, nem que seja na vassourada. Sai não, irmão, sai não. Demônio não sai da pancada, não. Só pelo poder, o poder do Espírito que atua em nós. Somente a palavra: saia dele em nome de Jesus. E ele sai, ele sai, ele sai, porque há poder em você. E neste nome, para que os demônios batam em retirada. Aleluia. Tudo isso aqui, irmãos, é graça de Deus. A graça vem do Pai, daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. A graça também vem do Espírito Santo, aquele que concede dons, aquele que concede poder, fortaleza, entendimento, sabedoria, temor. Graça vem deles para você. Se aproprie da graça que Deus te oferece. Vou finalizar aqui a mensagem, irmãos. Ainda faltou a terceira pessoa da Trindade, Jesus Cristo. E a gente continua em outra ocasião. Mas fique com essa mensagem. Mastigue, viu? Mastigue ela. Tem um animal, né? Eu estava vendo, parece que é a vaca, né? Ela tem, parece que é 2 intestinos, né? Ela come e de noite você vê ela, né? Mastigando e você não tem nada na boca dela. É porque ela regurgita e mastiga, tritura melhor o alimento para engolir, digerir tudo e ela ser corretamente alimentada, com todas nutrida, com todas